E aí, gente, Alien Science aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre redes neurais e neurociência, nessa aula 13, sobre inteligência artificial. Então, a gente mudou um pouco o tema de algoritmos, para depois a gente voltar em algoritmos posteriormente, em outros algoritmos importantes de inteligência artificial. E também a gente vai ter uma parte sobre quantum machine learning também, posteriormente. E depois também, talvez, história, né? Por enquanto, vamos focar nessa parte de redes neurais e neurociência, que eu também acho muito importante. Por que ela é importante? Porque a base da inteligência artificial, a inspiração inicial foi na forma como a gente pensa que o cérebro aprende. Do ponto de vista de neurociência, a gente não sabe ainda. Essa é uma resposta honesta. Quando você ter toda a pesquisa acadêmica em aprendizado, a gente não tem as equações que definem matematicamente como o aprendizado funciona no cérebro de fato. Alguém pode dizer que é gradient descent, outra pessoa que é backpropagation, tentar criar modelos usando spikes, como a gente viu posteriormente. Mas a verdade é que a gente não sabe, né? Então, esse daqui é um modelo que eu fiz para um livro. Eu creio que o inteligência artificial nos games. Eu não sei exatamente onde eu citei primeiro, mas eu já usei essa imagem algumas vezes. Que eu fiz com base num podcast que com o Vlad Vapnik e o Lex Fridman fizeram. E o Vlad Vapnik eu já citei anteriormente no vídeo sobre suporte Vector Machines. A gente leu um artigo dele. Ele é o criador do suporte Vector Machines, que é um método de classificação, e ele fala sobre esse tema. Esse podcast, né? Tá disponível, só você procurar no canal no YouTube do Lex Fridman, né? E ele fala uma coisa chamada predicados, né? Sobre funções ideais. E eu vi aquilo como realmente meio que... Ele não tava só dizendo aquilo de forma clara, mas eu creio que a forma que ele usava de falar, né? Meio que me deu uma ideia para criar esse modelo, que é bem simples, na verdade. Que é o modelo geral de inteligência artificial geral. O que é isso, né? A gente tem aqui o que são predicados, regras, funções ideais e interpretações algorítmicas, né? O que são os predicados, segundo o Vapnik, né? Nesse podcast. E eu creio que ele já deve ter escrito de alguma coisa sobre isso anteriormente, né? São basicamente o que a gente acha, o que a gente vê, observa e tenta agora criar um sistema, uma forma de explicar aquilo. Então, por exemplo, na física, desde os babilônicos, egípcios e tudo, eles tentavam entender como o movimento da Lua, como eles poderiam calcular isso. Tem tábuas de argila, né? Tem artigos que mostram esses achados, né? Que mostram que os babilônicos eles sabiam um pouco de mecânica celestial. Eles sabiam calcular a área, eles sabiam calcular a raiz também de funções. Então eles eram extremamente aplicados para a matemática em diversos aspectos. E o teorema de Pitágoras vem dos babilônicos, não de Pitágoras. Eles já sabiam anteriormente. De repente Pitágoras redescobriu ou aprendeu com os egípcios, eu não tenho certeza. Mas a verdade é que eles eram extremamente aplicados, por mais que as pessoas talvez não entendam isso. A matemática sempre esteve presente no mundo antigo, né? E basicamente o que é a matemática, né? É uma linguagem que explica o que acontece. Tem a matemática pura também, mas no geral a matemática aplicada, que é o que a gente tá falando sobre algoritmos, né? Sobre algoritmos em si, é sobre uma interpretação de algo para realizar algo. Ou você quer entender, por exemplo, como a mecânica de fluidos funciona, ou a física com relação ao satélite, onde move ao redor da Terra. Você quer criar um algoritmo para resolver números primos, ou para gerar imagens. Tudo isso tem a ver primariamente com predicados, né? Qual é o predicado com relação à inteligência artificial? É como o cérebro aprende, né? Então, qual que é o predicado mais simples que a gente tem do cérebro aprender? Por exemplo, quando você está andando de bicicleta. Você aprende por erros, né? Inicialmente você anda com alguém ajudando, com rodinhas. Depois tem a rodinha, com pessoas te ensinando, te segurando. É um aprendizado supervisado, né? Aí vai ter uma hora que a pessoa vai te soltar e vai falar, agora você tem que ir sozinho. Aí vai ter vezes que você vai cair, tem vezes que você vai bater. E você vai aprendendo com o tempo.
Só que qual que é o predicado com relação a isso? Qual que é a coisa mais simples que a gente pode definir isso, esse aprendizado, né? É através de a gente dizer que a gente aprende pelos erros. Então vamos criar um algoritmo para fazer um sistema que aprende através dos erros. E a gente encontra backpropagation, gradient descent, que a gente viu anteriormente. Só que tudo veio primeiro do predicado. Então tem diversos tipos de predicados que a gente pode observar, entender e tentar transformar isso em algoritmos. Então quando a gente entende sobre inteligência artificial, a gente tem que entender como a gente transforma o que a gente acha que acontece em algo palpável, como reinforcement learning. A aprendizado de reforço, que a gente viu anteriormente, aplicado para jogos e tal, não é um algoritmo que foi criado do nada, ex nihilo, né? Ele foi com base na pesquisa em aprendizado de reforço, na psicologia comportamental, ou behaviorismo, né? Que é, não sei como se chama em português, é behaviorismo, né? Mas em inglês é behaviorismo, que é um estudo que hoje em dia talvez não tenha tanta aplicação assim, mas que estudava como os animais e os seres humanos se comportavam, né? Principalmente animais. E basicamente você pode criar predicados para tentar criar algoritmos que, por exemplo, se você quer criar um jogo que tem animais que se comportam de forma bem similar aos da vida real, aí você tem um predicado, né? Que é o que você observa. Como que eles se comportam? Como que a gente pode definir isso, né? Então, isso vai começar a vir regras, né? Então a gente vai ter que criar regras, axiomas, né? De como esse sistema se comporta. Então, como que o ser humano aprende? Eu posso citar Piaget, por exemplo, como que é o estágio de desenvolvimento de uma criança e ela aprende ao longo desses estágios. Eu posso achar algumas regras que eu vejo no geral nelas, na forma de aprendizado, ou também adolescentes e adultos. Eu posso também ver na parte de neurociência também. Depois a gente vai para funções ideais. Quais são as funções matemáticas que definem essas regras e predicados que a gente viu? E a gente vai afunilando isso. Quando a gente encontra essas equações que definem esse contexto, no caso o backpropagation é um exemplo, a gente vem para as interpretações algorítmicas, né? Por que são interpretações? Porque elas não são a realidade. Então, quando eu quero, por exemplo, fazer mecânica celestial na física, eu vou usar um algoritmo para calcular o movimento de astros, seja qual for, da Lua ao redor do Sol em relação à Terra, que é o problema de 3 corpos, ou você calcular a velocidade radial de galáxias, enfim. Você está usando dados, né, no caso. Só que são tudo aproximações. Então, quando alguém calcula a massa de uma galáxia, é uma aproximação, não é a massa exata, no nível mais preciso possível. Todas as constantes da física, mesmo a constante cosmológica da gravidade, ela é uma aproximação, cada vez mais ela é acurada, mas é uma aproximação. Eu vejo muito em Feynman nisso, que aproximação não significa que é o valor exato ideal, porque eu lembro, assim, eu não lembro exatamente onde Feynman citou isso, mas eu tô citando de cabeça aqui, que eu lembro dele falar de coisas como que as constantes, elas não são fixas. Sempre depende. E essa questão de não ser fixa, na verdade a gente tem um valor, que é a constante em si. Então a constante de Planck tem um valor físico, mas não necessariamente sempre aquele valor é aquele. De forma absoluta em todas as instâncias, né? Então é uma aproximação. Geral. Ele depende do que a gente tá falando, né? Mas basicamente é isso que eu entendi do podcast do Vlad Varpnik e eu transferi para uma coisa mais visual, né? Então, você tem predicados, nosso entendimento de como as coisas talvez funcionem. A gente cria regras, axiomas, que definem depois as funções ideais e depois as interpretações algorítmicas, né? Então, esse foi um podcast que eu vi bem. Deu muito fruto, né? Então, basicamente, eu vou citar algumas questões com relação a reinforcement learning, necessariamente, no cérebro, tentar fazer relação no que a gente sabe hoje. Não necessariamente, como eu disse anteriormente, até no curso sobre neuroeconomia, não foi de neuroeconomia, né? Foi sobre a nova economia austríaca, que também tem a ver com o tema, que
reinforcement learning não é a forma que o ser humano aprende. Talvez seja uma parte pequena da forma que o ser humano aprende, mas com certeza pode ter a certeza absoluta que o ser humano não aprende, não é significante para o ser humano aprender de forma recompensas dopaminérgicas, né? Tem algumas pessoas, psicólogos principalmente nas redes sociais, no YouTube, colocam uma ênfase. Não, as recompensas dopaminérgicas, isso daí é algo que na pesquisa acadêmica, na minha opinião, eu já escrevi sobre isso também no Inquisitiones Equitatura, volume 4, um capítulo sobre a consciência, que não necessariamente é isso. É uma parte pequena do aprendizado humano. E como você pode ver também, essa é a visão da neurociência e a visão teórica linguística de Noam Chomsky, né? No artigo dele, Review of Verbal Behavior. O que a gente tem aqui é um slide de um curso de neurolinguística da Universidade de São Petersburgo. Infelizmente, esse curso saiu do Coursera e ele tá no openedu.uru, que é um site de cursos associado à Rússia, né? Mas tem esse aqui, por exemplo, é em inglês. Então, nesse site tem também cursos em inglês. E ele saiu do Coursera por conta da guerra, né? E foram obrigados a tirar. Eu fiz esse curso na época do Coursera. Um dos melhores que eu já fiz. Basicamente, eles falam sobre... vários professores falam sobre diversos temas em neurolinguística, né? E essa é uma parte que ele mostra que é chamada de homúnculos, né? A parte do córtex motor aqui, que controla diversas partes aqui aqui da mão, do braço, do tronco, dos dedos. Tudo fica nessa região motora aqui. Problemas aqui vão causar problemas na sua capacidade motora. E não necessariamente tem uma área específica que é os dedos, por exemplo, controla os dedos, a mão, a língua. Normalmente tem áreas gerais que fazem isso, mas eu lembro de um curso da Duke University que o professor falou que não necessariamente é uma área específica, mas é uma coisa mais geral também. Mas tem as áreas que normalmente controlam a mão, enfim, dedos, a perna, que é a parte de cima aqui. Enfim, são as áreas de motoras em nível maior aqui, né? Nessa parte aqui, High Level Motor Areas, que é a parte primária motor e a parte somatosensorial primária. Aí mostra aqui também a parte auditória e visual. E essa área está conectada necessariamente à basal ganglia, que é relacionada a movimentos voluntários, e ao cerebelo. Então, tanto o cerebelo, quanto a basal ganglia, quanto as partes do córtex, que é essa área motora, são importantes para a gente fazer movimentos. O córtex pré-frontal também vai ser importante, porque para a gente ter um nível de consciência eficaz, de certa forma, porque normalmente questões como demência, né, estão associadas à parte do córtex pré-frontal, né. Tem algumas que é de outras áreas, mas normalmente no córtex pré-frontal, a maioria, ou mais de 50%. Então, normalmente é associado a isso, né. Então, necessariamente também ela é importante para todo esse contexto. E também o tálamos, que é uma região que, mais ou menos aqui, que é associada à distribuição de informação no cérebro, né. Então tem diversos pathways, né, que são associados à visão, à audição e tudo que passam pelo tálamos. Então quando você, por exemplo, aplica prosofol numa pessoa para sedar ela numa cirurgia, normalmente ela age no tálamos, nos neurotransmissores como NMDA e GABA. Então, basicamente, tudo isso daqui está associado à forma que você se comporta, porque você tem que... Porque, obviamente, quando você está consciente, né, você anda, você fala com as pessoas, você escreve, você vai pegar o ônibus, enfim, tudo isso tem a ver com todas essas áreas do cérebro que agem conjuntamente para isso. A parte visual aqui atrás também, que você tem todo um processo até chegar à parte visual que depois vai ser interpretado pelo córtex pré-frontal, necessariamente, né? O que você está vendo, como você entende espacialmente as coisas no hipocampo. Então tudo isso é importante pra gente entender, no geral, como o ser humano funciona. Que as áreas do cérebro funcionam no geral. Então a basal ganglia, ela tá nos dois hemisférios, ela é bem importante nessa questão. E a gente tem aqui as regiões dela, como o núcleo caudal, o putamen, que a gente chama de striatum,
ou ventral striatum também, chamado. O tálamos, que eu acabei de dizer que é extremamente importante para distribuir informação no cérebro. Algumas pessoas já disseram que o tálamo tem a ver com a consciência, né? Como se fosse um gatilho para ligar e desligar a consciência. Essa visão não é tão correta. No geral, é uma forma de distribuir informação, né? Por isso, quando você afeta ele, a pessoa não consegue fazer nada. Globos pálidos. Núcleo subtalâmico é muito importante para a visão. E substância nigra. Tem a ver com mal de Parkinson e tem outras questões. Então, no geral, essa parte é extremamente importante para movimentos voluntários, mas não sozinha, né? Tem outras áreas aqui que lá junto com o cerebelo, com a parte do córtex, com relação a movimentos motores, que a gente viu, a parte visual também. Tudo tá junto, né? A parte do córtex pré-frontal que eu falei posteriormente, que é importante para raciocínio lógico. Um exemplo é quando a proibida já a lobotomia, né? Que as pessoas infelizmente aplicavam há um tempo atrás achando que funcionava, né? Em alguns casos aí, certas patologias. Mas no caso era algo terrível, que destruía seu córtex pré-frontal e te transformava num... não posso dizer... te deixava mentalmente fraco. Transformava a pessoa em um boneco, né? Então, normalmente a gente sabe que algo importante quando tira, né? Que a gente vê que começa a dar erro. A lobotomia, por mais que tenha sido um processo terrível, maligno até na minha opinião, que as pessoas que estavam associadas com isso deveriam ter sido presas na hora possível. Tem um cara que ganhou o prêmio Nobel, infelizmente, por causa disso. Mas depois foi visto que é algo terrível, que não deveria ser feito. Descobriram que o córtex pré-frontal é importante. Então, todas essas áreas conjuntamente são importantes. Então, a consciência é uma coisa global no cérebro. Então, diversas áreas estão ligadas ao mesmo tempo nisso, né? Essa é uma seção, um corte, né, específico. Tem vários tipos de córtex sagital, tem vários tipos de cortes possíveis aqui que a gente possa ver. Seções do cérebro. A gente tem aqui, por exemplo, o corpus callosum, que divide os dois hemisférios do cérebro. E a basal ganglia fica nos dois hemisférios. A gente tem aqui o claustrum, o lamina septum pellucidum, né? Dessa região aqui. A cápsula interna, enfim. São outras seções aqui com relação à basal ganglia, mas não necessariamente o que a gente está vendo aqui, né? Especialmente importante o corpus callosum, que divide esses dois hemisférios. Eu já vi pesquisas que mostram que danos, sejam por malformação na parte de neuroembriologia, na formação do feto, ou subsequentes, podem causar problemas de linguagem, né? Então, danos no corpus callosum normalmente são vistos furos, né? Danos realmente nessa parte podem causar problemas de comunicação entre os dois hemisférios e podem fazer problemas de linguagem. Tem alguns papers que citam, né? A gente não sabe se isso é absoluto, porque no próprio autismo algumas vezes podem ser causados talvez por falhas no corpus callosum, né? Que divide os dois hemisférios e, querendo ou não, essa comunicação entre os dois hemisférios é extremamente importante para a linguagem. Então é uma das coisas que estão possivelmente associadas. Quando digo possível, quer dizer que eu já li artigos sobre esse tema e já escrevi sobre citando esses artigos com relação a essa questão. Tem esse paper aqui com relação à basal ganglia, que fala sobre executar processos motores, né? E a questão de como a gente pode ver a basal ganglia como um sistema computacional, né? Tem imagens bem interessantes. Então aqui a gente tem o córtex, o tálamo que a gente viu anteriormente, tudo aqui da basal ganglia. O striatum, subthalamic nucleus, né? Clay, globus pallidum externum, que é a parte externa do globus pálido. Tem a parte interna e externa. Núcleo subtalâmico. Aqui eu acho que é substância nigra, na verdade. O núcleo subtalâmico que tem a ver com a visão tá nesse amarelo. Esse vermelho aqui, STN, é o substância nigra. Também é associado, por exemplo, a Alzheimer e Parkinson, se eu não me engano, também. E esse daqui é o globus pálido externo, esse aqui é o interno. E basicamente isso daqui tá mostrando a conexão entre essas áreas, né? Então, estudando a parte de neurociência,
eles entenderam como essa conexão funciona entre essas áreas. Tudo aqui, obviamente, conectado ao córtex, no geral, que é a parte superior do cérebro, conectada à corda espinhal, né? Que fica depois da sua espinha e antes do cérebro, né? Então, a sua brainstem, no caso. Que é o que divide a sua corda espinhal com o cérebro. Problemas nessa região vão fazer seu cérebro não conectar com a sua espinha. E como você vai controlar seus membros, né? Vai ser impossível, né? Mas basicamente daqui é um modelo de como se comunicam essas áreas. Obviamente sem o tálamos, tudo isso daqui vira inútil. Obviamente danos em diversas dessas áreas causam problemas, né? Níveis de dopamina elevados ou baixos, por exemplo, na substância nigra e e no globos pálidos. Então agora eu tenho que lembrar o nome, calma. Nessa área, na substância nigra ou no vento estriato, né? Então, não ter dopamina suficiente ou ter demais nessas áreas pode causar problemas. Então, tem várias explicações para isso. É um tema complexo, tem que fazer um curso só sobre isso, na verdade. Pra entender. Mas eu já falei sobre isso no artigo que eu falei sobre consciência, no livro que eu citei anteriormente. Mas basicamente isso aqui é a forma que o sistema conecta, né? E aí a questão é que muitos sugerem que você poderia fazer uma visão computacional de como esse sistema funciona. E a ideia é tentar que tudo daqui também está relacionado a reinforcement learning. Como eu disse, não necessariamente o aprendizado está relacionado somente a recompensas dopaminérgicas. Porém, isso é útil para a inteligência artificial, porque talvez no ser humano isso não funcione para explicar como o ser humano se comporta. Mas ainda assim, quando a gente fala sobre inteligência artificial, é algo que é importante. Então, esse sistema todo, ele é extremamente importante para melhorar os sistemas de reinforcement learning que a gente tem hoje, para fazer sistemas de reinforcement learning mais baseados no que o cérebro faz. Porque por mais que não seja importante para aprendizado, a inteligência artificial a gente sabe que é útil. Enfim. E a gente quer tentar ter o máximo de inspiração nessa questão. Esse paper, já falando exatamente sobre essa questão da conexão entre essas áreas da basal ganglia. E aqui, entre aspas, o que a gente pensaria que o modelo de A funcionaria usando esse sistema, né? Então você tem aqui a substância nigra, globos pálidos interna e externo aqui, que é esse GPI e GPE. O vento estriatum, né? Que eu já vou falar já. E basicamente tem a forma de a seleção de ações desse sistema. Só que isso aqui é teórico, tá? Não necessariamente é assim que funciona. E aí você tem a questão de a tabela Q, que a gente conhece muito, que a gente viu praticamente todas as aulas sobre reinforcement learning. Então você tem os estados das ações. Como a gente se refere aos estados quando a gente fala sobre neurociência, né? A gente transferir uma coisa para outra. Na parte visual, que é interpretada pelo córtex pré-frontal, provavelmente. E a seleção das ações, que é dada pela sua basal ganglia, no geral, pelo cerebelo também, de forma talvez até involuntária. A basal ganglia normalmente é associada a movimentos voluntários, né? Embora não sozinha. Tem uma questão global de... Você gosta da Global Workspace Theory, que a gente vai falar posteriormente. Tem uma parte global também que se inteira nisso, que a gente não conhece. Mas basicamente você tem uma tabela Q com relação às recompensas desse sistema. Aí você pode falar, o que tem a ver essas recompensas? A questão é que, do ponto de vista experimental, se viu que você tem sim recompensas dopaminérgicas nessa região. Especialmente na substância nigra, que é esse STN aqui, por exemplo. Eles estão tentando criar um modelo de recompensas e você pode ver que o começo aqui tem um estriatum, né? A gente vai falar que é normalmente associado a essa questão de recompensas, por exemplo, quando uma pessoa bebe cerveja, toma uma bebida alcoólica, algo assim. Experimentalmente provado, né? Tem recompensas aqui no vento estriatum, né? E eles estão tentando fazer um modelo que gera uma explicação desse sistema de seleção de ações com base nessas recompensas. Como eu disse, não necessariamente isso tem a ver com aprendizado, como a gente pensa.
como alguém poderia dizer, né? Então aqui você tem o córtex, você tem aqui uma função matricial que é muito similar ao que a gente vê em weights de inteligência artificial. A gente tem o ventral striatum e as recompensas dopaminérgicas físicas nesse sistema. E aí a gente tem a substância negra. Então acho que a substância negra é aqui. Eu não lembro exatamente se é SNC. E aí você tem o striatum. No caso, o ventral striatum é diferente do striatum em si. É uma parte específica, né? Que é a parte focada em recompensas, que inicia tudo até o globus pálidos interna e externo. E aqui, segundo eles, o globus pálidos interno seria a parte que dá o voto final na seleção, né? Da ação. Lembrando, isso daqui tem tudo a ver com a forma que nós escolhemos ações. Do ponto de vista neurocientífico, tá? Porque quando a gente fala sobre teoria da consciência, a gente tem que entender como que esse sistema cria a independência do observador, né? Porque uma pessoa escolhe uma ação ou outra de forma totalmente independente, né? Isso é uma questão que não tem resposta no momento. Tem esse paper também que eu achei muito interessante da DeepMind, que é sobre o que a gente tá falando, sobre Reinforcement Learning e níveis de dopamina. Eles viram especificamente em ratos, né? E de um modelo específico chamado Distributional, né? Distributional Reinforcement Learning, né? Com base na questão de dopamina. E aí você tem o que é chamado de Temporal Diffuse Learning, que a gente viu anteriormente. E a distribuição de recompensas nesse sistema, né? Na forma distributiva e na forma clássica, né? Com base em dados aí em ratos, né? Então, basicamente, onde ocorre essas recompensas primeiramente é no ventral striatum, também chamado de núcleos accumbens. Essa seção aqui, ele tem esses dois nomes, né? Mas é a mesma área. Então, aí é o striatum como um todo. E tem esse paper de 1995 que eu gosto bastante de citar ele. Não sei se ele é o mais antigo sobre essa questão, mas ele mostra sobre como morfina, outras drogas aqui, que eu acho que não posso falar no YouTube, elas são associadas a efeitos dopaminérgicos, né? Aumento de efeitos dopaminérgicos. Uma coisa que se chama de shell de casca, né? Numa região onde tem esse aumento. No núcleos accumbens de ratos, né? Que tem um cérebro, obviamente, diferente, mas similar ao nosso, sendo mamífero, né? Então, eles viram isso no núcleos accumbens de ratos e também nos seres humanos isso acontece, né? Com certos tipos de substâncias, né? Normalmente todos esses tipos de substâncias elas têm a ver com o aumento de níveis dopaminérgicos, sensação de prazer, coisa do tipo, né? Com o tempo essa sensação ela precisa aumentar a dose, é assim que o cérebro funciona, mas basicamente é isso. Nicotina também tem esse efeito, né? E aí você tem esse paper que eu não sei se é o primeiro que fala sobre essa questão, mas de 2001, do Departamento de Psicologia da Universidade de Tel Aviv, do Ina Wiener, que fala sobre Reinforcement Learning em basal ganglia. Então fala sobre como a gente pode usar a se relacionar, apesar de reforço com basal ganglia. Isso daqui, na minha opinião, é extremamente importante para o avanço de Reinforcement Learning como um todo. Porque a inteligência artificial cada vez mais tem que basear seus predicados, como a gente anteriormente, na forma que o cérebro funciona, neurocientificamente. E também uma questão de criatividade que tem que entrar aí. Mas os predicados e as regras têm que vir da neurociência, na minha opinião. Avanços na inteligência artificial. Ele vai dizer nesse paper, né? Assim, na minha opinião, se mostraria algo necessário investigar e entender as similaridades entre o aprendizado da basal ganglia e o aprendizado entre outras estruturas como o cerebelo e até o córtex. A questão é como que funciona a questão da generalidade do aprendizado, né? Beleza, eu sei que tem recompensas dopaminérgicas que talvez tenha a ver um pouquinho com a aprendizado no cérebro, mas como que a gente vê isso de uma forma global, né? Tem esse paper chamado acho que melhor não traduzir isso daqui que é bem específico, mas tem a ver com o que é chamado de monismo markoviano, ou dualidade cartesiana. Tem a ver com o chamado de Markovian Blanket, né? Esse é um paper muito importante do Carl Friston, né? Essa questão. Não necessariamente eu concordo com essa teoria,
mas é uma das teorias sobre a forma que provavelmente a consciência funciona com relação às ações que a gente faz. Qual que é o princípio aqui? É um sistema de probabilidade bayesiano. A explicação do cérebro como um sistema bayesiano. Aqui em cima tá errado, tá? Não é meio Richter, não. Markovian Blankets. Basicamente você tem aqui o sistema sensorial, os sistemas externos, do que a gente vê, o sistema ativo e estados internos. E o objetivo do paper é mostrar que o cérebro ele faz uma coisa chamada inferências bayesianas, funções com relação aos dados que são apresentados no sistema, que geram que tem que ter tudo dados sensoriais, uma função com relação a dados sensoriais externos, ativos e internos. E no fim o que você quer saber é como que o cérebro consegue calcular inferências probabilísticas para realizar ações. Pode parecer algo complexo, mas não é. Por exemplo, vamos supor que alguém jogou uma bola de rugby de bem longe para você. Só que você vê, pela sua experiência, que a bola de rugby vai cair um pouco mais para trás de onde você está. E para isso você vai ter que correr para frente. Pode parecer algo totalmente simples, mas não é. Normalmente o que é chamado de entendimento sinestésico com relação ao seu campo espacial é no hipocampo. E para que serve essa questão espacial? Para você entender a sua localização com relação às outras coisas e a diferença temporal entre a posição das coisas. A gente tem as regras e predicados nisso, a gente não tem as funções ideais para explicar isso. Ou seja, a gente não tem algoritmo que mostre como isso funciona, mas a gente sabe que o cérebro faz isso. Então, por exemplo, você quer pegar essa bola e você sabe, com base na trajetória dela, que ela não vai cair onde você está. Até então simples. Vamos supor que você vai atravessar a rua e tem um carro vindo. Você ouve o barulho do carro, você vê naturalmente a velocidade dele e você pensa, você faz uma inferência, segundo essa teoria, né, bayesiana, com base na sua experiência, né? Se você já atravessou a rua várias vezes, você entende, no geral, implicitamente como o mundo funciona. Então você entende que se o carro estiver muito rápido e tiver com farol vermelho, não, perdão, verde, e você atravessar, você pode ser atropelado. Então sua inferência bayesiana é tentar entender a probabilidade de você ser atropelado ou não ao atravessar a rua. Pra você pode ser algo simples fazer isso. Mas quando você quer um sistema, por exemplo, robótico que quer fazer isso, ele tem que fazer inferências bayesianas. Quando você quer fazer um sistema de IA que tem os carros autônomos, né? Da Tesla que andam sozinhos, ou da Common AI. Basicamente você tem inferências, não bayesianas necessariamente, mas você tem um sistema de IA que aprende de forma markoviana, né, a conseguir entender como, por exemplo, não atropelar uma velhinha, por exemplo. Ou entender o que está ao seu redor. Seriam os estados sensoriais, né, que a gente tem nos nossos olhos, né, nossos ouvidos, nosso tato. Então, ao atravessar a rua, tem diversos contextos que fazer um sistema robótico fazer aquilo é muito mais difícil do que parece. Fazer um sistema robótico andar é difícil. Quem anda na rua tem que cair. Isso é muito difícil. Então, mesmo o aprendizado para andar é extremamente complexo para fazer um sistema robótico. Porque a gente não tem esse, por exemplo, eu tô fazendo uma coisa que é bem complexa. A gente não tem sistemas robóticos que, sei lá, são atendentes de supermercado. Porque é muito difícil, cara. Não é simples fazer isso. Tanto do ponto de vista linguístico, quanto do ponto de vista estrutural, né? Dele se mexer, conseguir fazer as coisas devidamente. Enfim, a gente não sabe a forma que os algoritmos que Deus pôs no cérebro que fazem isso ser eficiente, né? Então você tem aqui os estados externos e você tem aqui uma interseção entre os diversos estados internos que tem nesse sistema. E aqui o que é chamado de blankets, né? Que seria o que é chamado de Markovian blankets, que são associados a esses estados que, por mais que o nome seja Markovian, são estados bayesianos necessariamente, né?
Se você não lembra, bayesiana, probabilidade bayesiana tem a ver com os estados históricos do sistema. E aqui, estados autônomos particulares, eles não explicam totalmente tudo das coisas que eles colocam aqui, tá? Então, daqui eu não... muitas das coisas aqui eu acho difícil de entender, que a explicação não é tão clara, por exemplo, dos símbolos e tal. Sabia que no final desse paper tem uma explicação dos símbolos, mas não é tão curada quanto poderia, né? Aí eles estão tentando descrever tridimensionalmente como é esse sistema de não equilíbrio, né? Como o sistema funciona. Usando a equação de Lavingue, por exemplo. Aí tem uma imagem aqui mostrando como esse sistema funciona, que eu vou representar muito com o neuromanifold posteriormente, né? E aí, você tem essa questão da percepção e ação. Então você tem a percepção do sistema e a ação em relação à percepção. Ou seja, quando alguém tá tentando atravessar a rua, quando alguém tá tentando jogar basquete e fazer inferências probabilísticas se ele deve passar a bola ou se ele vai receber a bola, onde a bola vai cair e tal, onde a pessoa, onde ele deve ir ou não para ele conseguir não cair ou tentar fazer um movimento. Tudo são inferências bayesianas contínuas dessa teoria, né? De como se funciona. Então, os símbolos aqui, esse gama, aqui pegando no final do artigo, são as amplitudes de flutuação randômicas, né? Que é esse gama aqui. E essa questão matricial, eu creio que tem a ver com... Posteriormente vai ter a ver com manifolds, né? Que a gente vai explicar já. E até com geometria de Riemann. E aqui a taxa de flow solenoidal é um L só, e que é esse Q. E aqui a gente vai ter esse gradiente, né? Vai ser basicamente um operador com relação a esse manifold. Eu vou explicar já o que é manifold. Pensa no manifold que a gente tem no próprio gradient descent. Então, no gradient descent, que a gente tem aquele sistema de aprendizado, a gente tem equações diferenciais, que você quer achar as partes mais baixas de funções não convexas. Naquelas partes mais baixas daquela função tridimensional, a gente quer achar essas partes mais baixas. Essa parte aqui é a mesma coisa, só que é um gradiente com relação à percepção do sistema e das ações a serem tomadas. Enfim, eu não sei necessariamente se essas flutuações randômicas elas são úteis. Tudo que é randômico normalmente é uma coisa que você não consegue explicar, na verdade. Eu creio que na matemática o conceito de randômico é interessante. Na física e na química, não tanto. Porque quando você fala que algo é randômico, quer dizer que você não sabe como funciona. Então, só dizer uma amplitude de flutuações randômicas aqui, na minha opinião, não tem muito significado. Pra mim, pelo menos. Eles citam vários caras importantes aqui pra psicologia, pro início da psicologia, né? Como Pavlov. Aquele cachorro do Pavlov, por exemplo, né? Pavlov, Hawking, Helmholtz. Já falei sobre alguns deles, né? No vídeo sobre inteligência artificial em jogos. E o Pavlov ele vai citar o Reinforcement Learning, né? Controle óptimo e teoria da utilidade, né? Esperada. Que é esse valor aqui. O logaritmo de P. Aqui esses valores eu não lembro exatamente o que significa cada coisa, tá? Que tanto valor que não tá tão explicado assim. O Barlow, o princípio de energia livre, que vai citar bastante, que vai ser importante para esse artigo. Princípio de redundância mínima. E sistema aqui de maximização de informação, que vai ser associado à surpresa do sistema. E esse modelo, que é uma teoria, tá? Eu, por exemplo, não acredito nessa teoria. Mas é uma teoria que tem muito a ver com o que é chamado de surpresa. Então, que é a nossa expectativa com relação ao que está acontecendo. Então, por exemplo, quando você está atravessando a rua, você tem, vamos supor que um carro passa correndo que nem doido. Uma moto, né? Um motoqueiro empinando a moto mal rápido e alto. Você vai ter uma questão de surpresa e você vai ter uma inferência bayesiana com relação ao que está acontecendo à sua volta. Qual que é a sua ação que você vai tomar? Depende. Várias pessoas vão agir de forma diferente. Talvez alguma pessoa até bate palma, outra pessoa vai xingar o cara, outra pessoa vai sair dali
e ficar mais com medo de atravessar, né? Vamos supor que tenha mais motoqueiros fazendo isso depois deles, né? Mas enfim, essa surpresa vai ser muito importante pra teoria, o que é chamado de entropia, que vai ser chamado aqui cidadão Reiki, né? Que é homeostasis, né? Homeostasis é como o sistema se mantém. No ponto de vista biológico, se você manter a sua homeostase, pode ter dois significados, que é você manter seu corpo mantido por comida, que vai permitir que as suas reações metabólicas, né, que seu metaboloma seja preservado, né? Então, se uma pessoa parar de comer, o que acontece? Ela morre, né? Por que ela morre? Qual que é a explicação biológica para uma pessoa que não come dela morrer, né? Porque as funções metabólicas proteicas que ela precisa para continuar viva, né? Para ela ter a sua energia no cérebro, nas suas regiões de músculos e tal, para questões de tráfego de oxigênio de sangue, de funcionamento dos órgãos, ela precisa de energia, né? Então, para criar as reações proteicas necessárias para a vida se manter num corpo, precisa de comida, precisa dos nutrientes necessários, né? Aí vai ter magnésio, ferro, potássio, cálcio, sódio, enfim, diversos elementos, substâncias que são importantes no nosso corpo. E basicamente isso que significa homeostasis, do ponto de vista comportamento, né? Então, um animal que fica sem comer, ele vai, porque ele não conseguiu caçar direito, ele vai morrer. Mas também tem a questão bioquímica, né? Que vai ser associada com a entropia desse sistema, né? É muito importante para biologia também. E um modelo de evidências que vai ser bayesiana, né? Aqui vai citar Reinhold, que uma coisa chamada predictive coding, né? Então, como nós fazemos inferências bayesianas com relação ao nosso futuro. Então, eu creio que o certo seria reunir tanto probabilidade markoviana, que é baseada na sua questão histórica, né? Quanto markoviana. Eu creio que também, se você usa reinforcement learning, não é o caso dele, você normalmente tem que inferir coisas markovianas, do ponto de vista de algoritmos. Então, você pode... Tem a questão... Nesse negócio do Bayesian Brain, é uma coisa chamada hipótese do cérebro bayesiano, né? Que o cérebro reage de forma bayesiana como um todo. Então ele faz inferências probabilísticas para tomar ações. E eu concordo com isso. Eu concordo que o cérebro faz inferências probabilísticas. Então quando você vai pular numa piscina, e vamos supor que... Não, melhor, quando você vai pegar uma onda numa praia, que é uma coisa que você tem que olhar pro mar e saber se você vai... Com a sua experiência, né? Com a sua memória, com a sua habilidade, skill. Você tem que saber que hora você tem que entrar na onda, fazer as manobras e tal. Só que seria muito reducionismo você reduzir tudo somente à probabilidade bayesiana e markoviana. Então, é um predicado. Esse daqui é um predicado. Então, lembra que eu falei anteriormente? Que você tem os predicados que estão associados a como a gente acha que o cérebro funciona. Esse é um predicado. Esse é um predicado correto? Não necessariamente se alguém disser que é o principal, né? Se alguém definir, não, o cérebro ele funciona dessa forma. Não necessariamente, isso aqui é uma teoria. Não sabe se é verdade mesmo. Aqui tem bastante coisa, né? Mas basicamente, aqui é o flow eu solei dar anteriormente. Aqui também é aquela taxa ali de domicidade no sistema. E isso daqui é associado a um manifold que eu vou mostrar posteriormente. Por isso tem esse gradiente aqui. E você vai ter aqui a explicação dessa equação, por exemplo, com relação à energia, entropia, vai ser igual a surpresa e uma coisa chamada bound aqui nesse contexto e na coracidade e complexidade, né? Então, isso aqui pode estar associado a erros, né? Alguém pode dizer, por exemplo, que um tenista, vamos supor que um tenista que tá batendo a bola de lado pro outro, que um deles erra a atacada. Ele não calculou direito a hora de bater, temporalmente, ele errou a atacada. Qual o problema desse tenista, né? E na coracidade, né? Ele foi pego de surpresa. Ele não conseguiu. Ele fisicamente era possível dele pegar a bola,
Só que ele errou o tempo, o timing. Obviamente tem uma complexidade de fazer isso. Você criar um sistema computacional, um robô que jogue tênis da forma que ele consegue, de forma ergonômica, né? Não que fique parado, né? Mas que se move de forma bípede de um lado pro outro é bem difícil. Com uma formatação até igual a do ser humano, de certa forma, né? Inspirada, né? E aí você vai cometer erros, né? No caso, seriam erros probabilísticos. Eu concordo que é um erro probabilístico. Você tá... obviamente você fez uma inferência implícita e você errou a bola. Um ping-pong também é a mesma coisa. Você pensou que ia acertar, mas não acertou. Tendo em vista que a visão da pessoa tá corretamente funcionando, né? Mas tudo isso aqui é teórico, né? Mas a questão é que o fundamento disso necessariamente é a energia, a entropia. São as questões metabólicas com relação ao seu corpo, que são necessárias para você ter todos os contextos associados ao sistema funcionando. E a surpresa, né? Que seria importante nessa teoria. E ele vai definir esse sistema usando uma coisa chamada de métrica de informação de Fisher, que é associada à geometria de Riemann. E aqui a gente vai ter uma questão importante que eu já vi anteriormente em outro artigo que eu não consegui achar, mas é sobre aprendizado no cérebro, definido como um aprendizado no manifold. O que é um manifold? É uma estrutura topológica. É isso. Um manifold pode ser uma bola, pode ser um torus, ele pode ter vários formatos, né? Ele pode ter diferentes gêneros, né? Como um torus com 2 buracos. Topologia tem a ver com questões na matemática, em relação a questões de formas que tem geometrias normalmente não euclidianas, então não é uma coisa certinha, e com certas propriedades, como por exemplo, eu estou citando aqui coordenadas, e eles também tem uma coisa chamada equações diferenciais que você pode fazer nesse manifold. Então, por exemplo, a Terra, ele é um círculo, né? Não perfeito, mas é uma esfera. Ela é um manifold. E a gente tem uma coisa chamada de geodésicas ao redor da Terra. Então eu posso pegar uma seção da rua que você tá, por exemplo, uma seção da rua, uma parte da sua rua, eu vamos supor que eu coloco uma fita enorme, uma fita crepe enorme na sua rua, gigante, maior que um caminhão, de vários metros, e eu falo que aquilo ali é uma reta que faz parte de uma curva. Que, por exemplo, você tá andando na rua. A rua, vamos supor que é um plano. Naturalmente, para nós, por nós sermos pequenos, é um plano. Mas se um gigante, vamos supor que existisse um gigante, assim, que a cabeça dele bate lá em cima, na troposfera, sei lá. Ele viria a Terra de forma curva, assim como alguém de um avião vê a Terra de uma forma curva. Então ele andando, veria a Terra como uma esfera, aí você vê como uma geodésica, como uma reta. Então você consegue achar uma reta dentro de uma curva, se você pegar numa seção bem pequena. Então, vai ser definido por essa soma, que é essa integral das coordenadas com relação a esse sistema, que é definido por uma probabilidade de densidade nesse contexto, na métrica de Fisher. Então, tem as coordenadas que são os pontos dentro dessa geodésica, né? Então, pensa na Terra, você tem pontos específicos, que tem pessoas, que tem árvores, enfim, você quer achar uma seção específica. Só que nesse caso, a gente não tá falando de uma coisa necessariamente física, entre aspas. A gente tá falando de uma coisa que a gente tá tentando definir de uma forma topológica. Então não é que existe um manifold do jeito que eu vou mostrar aqui, que é o aprendizado no cérebro. A gente pode definir dessa forma. Então é definido com essa equação aqui, esse manifold. Então você tem uma questão matricial com relação às coordenadas dessa estrutura. Então pense naquela visão da Terra que você tem aquela fita crepe enorme, e você quer achar seções específicas daquela estrutura. No nosso caso aqui, a gente quer achar estruturas específicas do sistema de aprendizado que a gente está querendo entender. Mas daqui pensa que é uma coisa geométrica. Então a gente está pegando aqui a integral, a soma com relação às derivadas desse sistema, que vai ser o logaritmo dessa função de probabilidade com relação às coordenadas, e a questão matricial das coordenadas em si. É uma coisa muito complexa aqui. Então você está pegando
aquela fita crepe que eu disse. Vamos supor que essa fita crepe ela define a soma. E você tá pegando, quando eu tô passando a fita crepe, eu tô pegando a soma fisicamente, matricial dessa geodésica. Dessa seção que explica o que eu tô tentando criar uma métrica, né? Eu tô tentando eu tô querendo achar uma seção daquele todo, né? Pra eu explicar, ó. Eu tô pegando uma métrica, né? Tô colocando um marcador pra falar, ó. Eu consegui calcular que essa seção da Terra, né? Vamos supor que essa fita crepe, ela é física, eu coloquei ali, mas depois eu calculo que aqui, comparado a toda a superfície da Terra, o quanto aquela geodésica vale. Aquela reta específica. Matricialmente representada dessa forma. Então pensa como a soma das coordenadas desse sistema. A soma com relação a toda a visão matricial do que eu tô tentando entender. Essa seção desse manifold que eu tô tentando entender. Esse conjunto geométrico. É muito mais simples do que parece, se você pensar visualmente, né? Nunca pense nisso aqui somente de forma da equação em si, pensa de forma visual. Uma coisa que o Leonard Susskind falava bastante, né? Aí vai falar que dado um manifold estatístico com certas coordenadas, você tem essa função de probabilidade, que vai ser dada por essa métrica aqui. Então esse G e J, nesse contexto, e agora esse gradiente, que tem esse 1000 com os tracinhos aqui, eles são a métrica que definem o manifold. Ou seja, eu estou tendo equações diferenciais numa estrutura topológica. É isso. É muito usado também, como fala, em relatividade, né? Relatividade geral é muito importante essa questão. E aqui a gente tem o manifold que está sendo calculado aqui, de percepção e ação. Lembra daquela questão do gradient descent, que você quer calcular as partes mais baixas dessa função não convexa? Isso daqui a gente está tentando calcular os gradientes com relação a os dados do cérebro em si. E continuando, você tem toda essa seção aqui. Aqui eu acho que essa equação é do paper. Isso aqui, por exemplo, eu achei do Wikipedia só para deixar mais fácil de mostrar, porque eles deram uma explicação muito boa. Essa parte aqui de baixo é do paper do Flintstone, né? Aqui você tem a definição básica da geodésica em si, e aqui você tem toda a equação em si que vai se juntar e formar dois conjuntos de geodésicas, né? E a relação entre elas, que vai ser dado dessa forma. Mas pensa que basicamente você quer entender topologicamente toda a estrutura dos dados que você tem com relação ao aprendizado no cérebro. É isso. É que visualmente é muito mais fácil de entender. Então, como eu posso representar isso aqui de forma visual, né? Na geometria de Riemann, a gente tem uma coisa chamada tangent space. E a gente tem aqui o manifold de aprendizado. Tem esse paper aqui que eu achei muito bom. Eu creio que é do MIT, parece. Do Suntier, da Stephanie Marchand Mallet, que fala sobre manifold learning, né? Então você tem aqui o manifold, uma estrutura topológica. A gente está tentando descrever isso aqui é o seu aprendizado. Então, ao você andar de bicicleta, essa daqui é a representação visual da sua plasticidade no cérebro ao você andar de bicicleta. E a gente está tentando calcular diferencialmente partes desse manifold. Está tentando entender isso daí. E aí você tem o que chama de probabilistic encoding, né? Que no nosso contexto seria de forma bayesiana, né? Que demonstra uma projeção desse aprendizado em si. A gente poderia também representar de forma tridimensional. Mas basicamente você quer entender como que eu posso entender o cérebro, o aprendizado no cérebro de forma estatística, de forma matemática. Por que usar um manifold? Por que essa estrutura topológica que não necessariamente existe na vida real? Porque não é física. Uma representação é uma função ideal aqui. A gente saiu da predicada das regras para uma função ideal. Que a gente entende que a gente pode, por exemplo, com backpropagation, dizer que talvez o cérebro aprende usando equações diferenciais para calcular seu erro. A gente pode
imaginar na nossa cabeça como que representa agora isso de uma forma global, em todo o cérebro, por exemplo. Eu quero fazer essa função probabilística que descreve todo esse contexto, né, geral. E aí, vai dizer que aqui D com tracinho é o comprimento da informação associada a pequenos deslocamentos na variedade estatística, que é o manifold, né? Aqui em português é chamado de variedade. Não sei porquê. Tem um outro nome em inglês que tem a ver com isso, e não é a mesma coisa. Que vai ser induzida por uma densidade de probabilidade. Que nem a métrica de Fisher diz. Não é importante entender os detalhes dessa métrica, além de notar que ela deve existir. Então, o que o Princeton está dizendo isso daqui, aqui? Então, ele está dizendo, na prática, que você não tem que ficar pensando como isso daqui funciona. Eu não gosto dessa ideia porque é a mesma coisa que falar, ó, eu tenho a equação aqui, eu tô dizendo que isso daqui é um paper acadêmico que é uma teoria que funciona, mas você não precisa se importar com esse negócio aqui, como ela funciona. Na minha opinião, isso é importante, porque eu quero saber como que funciona. Como que eu posso provar que essa teoria é falsa ou verdadeira? Fisicamente, neurocientificamente, né? Porque até então é uma teoria. Porque quando a gente fala de biologia, querendo ou não, a gente precisa da coisa física, a gente precisa de experimento. Não tem como você falar, isso daqui acontece, e não provar teoricamente, perdão, experimentalmente. A teoria, quando a gente fala de questões físicas, né? Biologia, genética, neurociência, você precisa da parte física, não tem como. Mas é isso que ele diz, né? Essa parte. Eu creio que é importante que a gente entenda os detalhes, sim. Mas o ponto é que, em geral, é que ele usa essa explicação, que a forma que a gente tem as inferências bayesianas no cérebro pode ser representada usando equações diferenciais do ponto de vista topológico. Então, visualmente, de novo, talvez, se você nunca estudou sobre topologia, talvez seja difícil visualizar isso, porque talvez você esteja martelando a cabeça. Cara, como que eu consigo entender isso e realmente fazer sentido e ser útil para tudo que eu vi de inteligência artificial até agora? Porque, na minha opinião, tudo que a gente viu até agora é extremamente importante pra gente avançar esse tema e entender melhor como funciona. Então você tem aqui o que é chamado de distância euclidiana, que é determinado aqui por esse norme. Eu já mostrei anteriormente, mas eu não mostrei o norme como representado aqui. Que basicamente é uma raiz desses dois S e você faz tudo ao quadrado. Eu já fiz um vídeo também sobre como fazer em Python um algoritmo de distância euclidiana. Literalmente você faz saber a distância entre dois pontos. A gente vai ver mais sobre distância euclidiana quando a gente falar sobre modelo de linguagem, né? Distância de palavras e tal. Então isso aqui eu posso saber a distância nessa geodésica, né? Ou entre dois pontos nesse sistema topológico. E a gente tem aqui o que é chamado de distância de Riemann. Então, se aqui é a distância euclidiana aplicada aqui em retas, a de Riemann é aplicada em sistemas de geometria não euclidiana, né? Sistemas curvos, né? E aí, basicamente, você tem duas formas de distância que definem esse sistema, que é uma estrutura topológica. A gente está tentando representar aqui. Aí, qual que é a definição de manifold nesse paper aqui dos caras do MIT, né? Qualquer conjunto aqui de P1 até Pn nesse set aqui corresponde unicamente a essas coordenadas que são invertíveis, né? Então você pode ir para um lado pro outro nesse contexto, né? Pode ir para diversas direções nessa geodésica, né? Onde para todos esses i dessas coordenadas você tem uma referência de probabilidade. E esses parâmetros canônicos servem como sistema global de coordenadas. Então, basicamente, o que está dizendo é que você tem como mover em várias partes aqui. Está tentando descrever matematicamente como se funciona. Calma que vai fazer todo sentido depois. E aí, esse aqui é o tangent space, que também é mostrado nessa imagem aqui. Esse tangent space, que vai ser importante na forma que esse sistema se move, né? E aí, essa equação define
essa tangente contínua das coordenadas ao longo do tempo. O ponto de tangente, como a gente vê aqui, é definido dessa forma. Aqui por distância euclidiana. Não sei se funciona em todos os contextos. E aí, no caso, esse é o tangente space. E aqui a gente tem a métrica de Riemann, né? Que define aqui um inner produto local, que vai ser dado por essa equação aqui, que vai ser as derivadas com relação a dois parâmetros dessa conjunto matricial. Quando eu falo de conjunto matricial, é que você quer entender. Esquece a matemática. Pensa como uma folha. Eu desenho quadradinhos numa folha. Ó, isso aqui vai ser a linha. Isso aqui vai ser a coluna. Então essa parte aqui vai ser linha, isso aqui vai ser coluna. Essa parte aqui é reta. Eu calculando a tangente, aqui é curva. Tudo bem. Na parte curva, eu vou colocar uma folha nessa bola. E aí eu vou... ela vai ficar dobrada, obviamente. Eu vou desenhar as linhas. Elas vão sair curvas. Não me diga. Obviamente elas vão sair curvas. Tem parte que vai sair reta, tem parte que vai sair curva. Na parte curva, é com distância de Riemann. Na parte reta, é com distância euclidiana. Mas a questão é que eu quero entender como eu posso representar matematicamente seções disso. Então, quando eu falo de matriz, eu estou tentando representar esse papel que eu estou mostrando como exemplo como um sistema quadriculado. Matriz é basicamente, pensa num papel quadriculado em volta de um sistema topológico. Nesse contexto topológico é assim. A primeira vai ser 1, a segunda vai ser 1, 2 na linha, né? Aí na próxima coluna é 2, 1, 2, 2, 2, 3. Que nem a gente aprende matrizes na escola. É isso. Esse é o conjunto matricial que a gente vai tentar representar esse espaço topológico. Então pensa não só matematicamente, pensa visualmente. Pensa numa coisa que existe. Se você pensar só matematicamente, você não consegue. É impossível entender, né? Por isso eu gosto tanto de topologia, né? Então, pensa numa forma matricial que eu estou tentando representar essa estrutura topológica. E aí, que é dada para métrica de Fischer que a gente já viu anteriormente. Não tem porque necessidade de citar de novo. Aí vamos supor, cara, eu tentei, não entendi nada do que você falou. Não tem problema. Vamos tentar visualmente de uma forma simples. Isso aqui é um paper que tem uma imagem que é associada a tudo que a gente falou agora, que é um neuromanifold. O que é um neuromanifold? Uma representação matemática topológica, nesse caso, com relação a imagens. Então a gente está falando sobre aprendizado, a gente está falando de imagens. Então isso aqui é um manifold, diria, tridimensional, ele não é esse negócio que a gente está vendo. Mas aqui, por exemplo, a gente tem pixels com relação a fotos de gatos e cachorros. A gente tem aqui uma rede neural que vai estar associada a isso. A visão que você representa redes neurais como manifolds é que você representa elas como sistemas topológicos de aprendizado que mudam conforme a necessidade. Mas no sentido de mudar, é que nem o do gradient descent. Nem o que você quer calcular as partes mais baixas da função do convexa. Pensa, agora você dá de uma forma, vai explicar mesmo, como em questão de plasticidade, um sistema topológico que muda conforme a necessidade. Já assistiu Jujutsu no Kaisen? Pensa no Mahoraga. Mahoraga é o bicho mais associado à inteligência artificial que você pode pensar. Mahoraga no Jujutsu no Kaisen, é um anime, né? É um monstro que se adapta aos movimentos do inimigo. Aqui é a mesma coisa. E o sistema está se adaptando à questão associativa que ele quer de reconhecer fotos de gatos e cachorros. Isso quer representar isso topologicamente. Isso quer fazer essa diferenciação topologicamente. Agora a gente vai passar da parte teórica para uma parte que ainda é teórica, mas mais de simulação, né? Em que você tem uma simulação da atividade de populações de neurônios e calcular eles tridimensionalmente como se fosse um manifold. Então aqui tem a representação teórica de conexões entre neurônios, que é muito difícil de fazer, por sinal. Vários gigas de informação só para fazer as conexões entre o cérebro de um rato, né? Que corta ele em várias seções bem pequenininhas e tentam usar uma máquina específica
para fazer as conexões, né? Depois criar um modelo no computador para isso. Acho que é Blue Brain Project fez isso. Tem um vídeo muito bom deles fazendo isso. E aqui você tem o manifold. Porque isso daqui é com base em dados, né? Então é uma estrutura topológica que representa, entre aspas, a população de neurônios e a sua atividade. E agora que a gente quer representar, será que eu posso usar essa população de neurônios, essa atividade neural, e explicar como o cérebro aprende? Isso daqui é uma teoria, né? Então, a gente foi da teoria para a realidade, entre aspas, né? Então, aqui é outro manifold de uma forma mais visual, né? Esse paper é muito visual aqui. Então, você tem aqui fotos de gatos e cachorros. E como o aprendizado aconteceu estatisticamente na IA, e você quer representar usando manifold. Então, você agrupa esses dados e aí você faz essa representação visual. Aí, no caso, algoritmos de classificação, eles querem representar como manifolds, né? Como grupos topológicos que querem separar aqui. Isso aqui é foto de gato, isso aqui é cachorro. A questão é como a gente pode representar isso no cérebro e de forma eficiente e sem muita ficção, né? A questão é, isso não é um problema resolvido, né? Mas a questão é, a gente pode representar redes neurais como manifolds biologicamente ou só na parte de inteligência artificial a gente pode. Pode fazer o que a gente quiser. Tem algoritmo que tem a ver com abelha. Eu já disse anteriormente, tem um algoritmo chamado Bicolumn, é com base em abelhas, né? A forma que ela se comporta. Então, mas a parte biológica, né? Que é uma parte fixa, né? Como que faz, né? Eles vão dizer, né? Aqui o Frinkton. Em resumo, a distância entre dois pontos de variedade estatística obtida, acumulando a divergência, que é chamada de Kullback-Leibler, que é uma forma de você ver diferença de duas distribuições. Como, por exemplo, como é calculado, por exemplo, os expoentes de Lyapunov. Porque aqui, isso aqui é muito interessante na inteligência artificial, é para você ver a diferença de duas distribuições de probabilidade. E aqui é uma coisa interessante, da medida que movemos ao longo de um caminho de um ponto a outro. Então, dentro desse manifold estatístico, a atividade neural vai indo de um lado para o outro. E você quer entender como essas relações acontecem, né? Como que isso acontece ao longo do tempo. Usando essa Kullback Divergence, ou acho que mais fácil a KL Divergence, né? Ou divergência KL, né? Muito importante, inteligência artificial, e tem a ver com o expoente de Lyapunov também. Ele vai dizer, em outras palavras, o comprimento de informação pontua o número de diferentes estudos probabilísticos ou de crenças encontradas, né? Se você não sabe o que é crença na probabilidade, é o que é chamado de belief, né? É uma crença que você tem a ver com a sua hipótese de probabilidade, principalmente bayesiana. Então, eu creio que, por exemplo, vamos supor que café causa algum problema no cérebro, vamos supor. Tenho que uma crença, eu posso tentar inferir isso de uma forma probabilística, né? Qual é a probabilidade disso acontecer? É uma crença, eu tenho que provar isso probabilisticamente, né? Ou empiricamente, depende. A questão é essas crenças são importantes nessa questão. E aqui no caso de passar de uma variedade para outra, né? O caminho com menor comprimento é conhecido como uma geodésica. Então, por que isso é interessante? Então, você quer entender o que ele está tentando explicar? Ele está tentando descrever o cérebro como um sistema de manifolds, né? Ok. Ele está tentando descrever o que é geodésica, que eu já tentei com aquele exemplo da Terra e da fita gigante que eu citei. Você pode achar uma reta num sistema curvo. Então, a questão é para que isso é importante nessa teoria, né? A gente vai continuar. Chamaremos a geometria de informação que segue disso de geometria de informação extrínseca, porque se baseia em crenças probabilísticas bayesianas sobre estados externos. Então, por exemplo, eu falei que você vai atravessar a rua e seu cérebro ele vai tentar calcular a posição do carro, a posição das pessoas ao redor, se é seguro você atravessar a rua ou não naquele momento. Então, é uma crença probabilística. A sua probabilidade de sobrevivência se baseia na sua capacidade de inferir se você vai conseguir ou não. Também tem o lado do motorista, né?
Se a pessoa do nada aparecer, ele tem que, probabilisticamente, saber o que ele deve fazer. Ele deve frear, ele deve mudar de direção. Ele vai dizer aqui que as crenças bayesianas são apenas distribuições de probabilidades condicionais. Obviamente, porque estatística bayesiana é uma probabilidade condicional, naturalmente. Tipo, isso acontece se outra coisa acontecer. E se manifesta no sentido de serem codificadas pelos estados do sistema físico, né? Como pela visão, como eu disse. Então você vê que o carro tá vindo e você tem uma crença agora gerada. Isso significa que seria perfeitamente sensato, ele vai dizer, né? Que uma bactéria tem certas crenças bayesianas sobre o seu meio extracelular, que são codificadas por estados intracelulares. Isso aqui eu concordo, porque tem uma coisa chamada genética comportamental, que explica, somente em animais e diversos tipos de seres vivos, que tem um conjunto de coisas que criam a forma de comportamento deles entre espécies. Então, por exemplo, um crocodilo ele tende a ser mais agressivo do que um coelho, porque na sua base de comportamental tem a parte de experiência, também é importante. É o debate nature versus nurture, mas também é importante a parte entre espécies, tá? Não é intra-espécie. Não é dentro da mesma espécie. Talvez não tenha tanta diferença de um animal para outro. A parte genética. Mas em espécies diferentes, somente assim, de maior distância na árvore filogenética, né? Você vai ter forma instintiva de comportamento diferente. Então, por exemplo, um gato é da linha dos felinos. Um leão também, mas por mais que eles estejam próximos da árvore filogenética, que eles são felinos, eles têm um comportamento diferente, por questões genéticas. Até questões físicas de tamanho, de força, que é transmitido com limitações entre espécies. Então, quando o leão tem lá o seu filhote, né? Ele basicamente ele não pode fazer com zebra, não pode fazer com certos outros animais, senão não dá certo. Tem que ser com a mesma proximidade filogenética. E aí ele tem seus filhotes, ele vai transmitir seu padrão genético. Obviamente vão ter diferenças entre seus filhos e tal, mas a questão é que, por mais que não seja exato, você tem um padrão genético que vai determinar também seu comportamento. Então por isso que você não consegue domesticar totalmente um leão, um tigre. E tem questões genéticas que fazem ele ser diferente. Então, basicamente ele está dizendo que mesmo bactérias, eu sei que para animais mais complexos isso funciona. Mesmo bactérias, talvez vírus, talvez eu possa citar. Ele está dizendo aqui que podem ter crenças bayesianas. Então, isso aqui é um predicado, tá? O que eu falei anteriormente. Isso daqui é uma forma de ver um comportamento. Então, beleza. Eu creio. O meu predicado qual é? Citando Flintstone, né? Meu predicado é: eu creio que eu posso explicar o comportamento de animais e seres humanos com probabilidade bayesiana. Beleza, como eu faço isso? Esse é o primeiro ponto. Agora eu tenho que tentar explicar usando funções ideais, né, que eu mostrei no começo. Como eu represento isso matematicamente? Ok. Como que eu provo agora a minha hipótese, né? Pra dar certo. Só que a questão é: eu posso dizer isso estar certo e não necessariamente ser a causa. Então eu posso dizer que animais têm algo parecido com crenças bayesianas, mas não necessariamente isso é verdade absoluta. Talvez seja só uma generalização bem fora do padrão, fora do normal. Enfim. Mas eu creio que isso aqui é uma forma de pensar. Ele vai dizer que de forma similar no cérebro, a atividade neural no córtex visual parametriza uma crença bayesiana sobre aspectos e atributos visíveis sensoriais. Eu traduzi errado aqui. Ele fala sensorium. É que eu não saberia escrever sensorium. Do sensorium, que eu acho que é o conjunto de sentidos, sei lá. Claramente, esses tipos de crenças não são de natureza proposicional, né? Então, o que talvez eu esteja dizendo aqui? O que seria uma crença proposicional? Ela é necessariamente com base talvez na lógica de como o sistema funciona, né? Na lógica com relação ao que ele deve fazer.
Tá dizendo que não é assim. Na verdade, é com relacionado a inferências bayesianas. São dois tipos de predicados. Um diz é a probabilidade bayesiana que o animal se comporta. Outro poderia dizer que é com lógica que é derivada da consciência do animal. Também questões que são relacionadas à forma que seu cérebro funciona, que consegue fazer coisas associadas a, como posso dizer, resolvimento de tarefas no córtex pré-frontal, enfim, de um corvo, que é um animal muito inteligente. Eu já fiz um vídeo sobre o cérebro de corvos, num vídeo anterior, passado, faz tempo já. Eles são muito inteligentes, conseguem fazer ferramentas e tal, e usar elas conforme a necessidade. Então, como que ele faz isso, né? Tem questões na sua genética comportamental e também tem questões na sua experiência que ele teve com outros animais próximos a ele. Mas a questão é, ele faz isso de forma bayesiana ou forma... O animal, uma barata ao fugir do seu... você pisar nela. Você vai tacar o chinelo numa barata e você erra e ela foge. Ela fez uma inferência bayesiana sobre a probabilidade daquilo ia chegar nela, de forma implícita, né? Porque isso aqui é implícito, a pessoa pensa. Eu vou fazer uma inferência bayesiana. Você só... Esse aqui é um predicado sobre como talvez isso funcione. Isso pode gerar que a gente crie um algoritmo. Então eu mostrei algumas imagens de possíveis comportamentos bayesianos, né? Nós temos o Vini Jr. jogando futebol. Ele tem que fazer inferências sinestésicas, né, continuamente, para dominar uma bola de longe, para saber temporalmente a hora de chutar quando uma bola vem de escanteio. No vôlei, que as bolas vêm pra toda hora, de todo lado, você tem que fazer inferências bayesianas de forma a entender para onde a bola vai. A forma que o LeBron James aqui vai receber uma bola, ou vai fazer uma cesta de longe, ou mesmo na natação, tudo isso tem a ver com inferências bayesianas, com lógica. Qual que é o predicado aqui? Eu posso ter N predicados, N explicações. O corpo funciona assim, é a probabilidade markoviana, é bayesiana, é os dois, é outra coisa. É lógica proposicional, como que o cérebro funciona? Reinforcement learning, são só processos markovianos? Como que funciona? A questão é, eu tenho vários predicados. Qual que é o melhor que eu escolho? E qual que é melhor traduzível, né, para algoritmos de inteligência artificial, né? E aí tem o que é chamado de Free Energy Principle. Eu não vou me reter muito nisso. Eu vi o Princeton falando um pouco sobre essa questão. Eu já vi um podcast do Princeton. Na verdade, eu descobri esse tema num podcast dele. Também alguns vídeos dele com relação a isso, num podcast, num canal sobre consciência, né? Mas no geral aqui o que a gente tem é uma função com relação a, no final, né, o gradiente nesse sistema topológico que ele cita. E a gente tem aqui uma função de Gauss com relação aos estados sensoriais desse sistema, né? Mas eu não vou me reter muito sobre esse princípio de energia livre. Ele vai dizer aqui que a aprendizagem sobre o princípio da energia livre pode ser formulada em termos de optimização das forças de conexão em modelos hierárquicos do sensório, né? Que ele explica como sendo o menor caminho que a informação pode trafegar no manifold. É bem parecido ao princípio que Feynman, como explicou a luz, né? Que é o princípio da menor causa, uma coisa assim. Enfim, é uma coisa assim. Eu não lembro exatamente. Da ação mínima. O princípio da ação mínima. Que a luz, ao trafegar em qualquer espaço, ela toma o menor caminho. É assim que Deus criou. Toma o menor caminho, o caminho mais eficiente. Aí ele vai dizer, isso se baseia na plasticidade associativa para codificar regularidades causais e apela aos mesmos mecanismos sinápticos que estão subjacentes à formação de conjuntos celulares. Basicamente, está dizendo que tem uma parte associada à forma que o cérebro se comporta e o aprendizado que tem base no princípio de energia livre. É o princípio de energia de caminho mínimo associado à inferência bayesiana acontecer. O movimento previsto ou as transições de estados realizadas pela ação correspondem às pólices da teoria de controle óptimo de reinforcement learning. Lembra aquela pólice que é o... Normalmente a anotação é o pi?
Então ele tá citando policies aqui. Então isso aqui também tem a ver com reinforcement learning também, né? Neste contexto, o valor é inversamente proporcional à surpresa. E a energia é implicitamente gratuita, né? Free energy. E as recompensas correspondem a transcendentes inatos que restringem as policies, né? Então, por exemplo, ponto de vista de comportamento, né? Experiência. No estilo Piaget. Perdão, Vygotsky. O que molda o comportamento da pessoa é a sua experiência. Então, obviamente ela tem a questão individual dela, que ela vai escolher o que ela vai fazer, mas o ambiente molda a pessoa. O lugar onde ela vive, esse tipo de coisa. E que, por exemplo, ao tomar decisões, esse ambiente, esse bias, que são os antecedentes inatos, né? Vão restringir as policies. Ou até questões gerais como moral, que tem um princípio de moralidade, chamado de leis naturais, que são implícitos no ser humano, do ponto de vista genético. Que o ser humano, ele, sem ninguém ensinar, uma sociedade totalmente, assim, aquém da vida normal da sociedade que a gente tem hoje. Então, um grupo de índios que nunca tiveram contato com a sociedade na história da humanidade, eles têm princípios de moralidade parecidos com o que a gente tem. De uma sociedade um pouquinho mais, talvez, mais interconectada, né? A não ser uma isolada numa floresta, sem conexão com o mundo e com a história, né? Então, tem questões genéticas e questões do seu ambiente que fazem você ser a pessoa que você é. Não fique definir você, né? Você que decide o que você faz. Mas eu diria que tem antecedentes inatos que restringem as policies com relação à forma que o aprendizado acontece. E que isso tem a ver com a questão de surpresa, né? Então, você tá atravessando a rua, ou ao você bater com a raquete de tênis, tem uma questão de surpresa com relação à forma que você faz diferenças nas suas ações futuras, né? Ele vai dizer também que a percepção otimiza as previsões, minimizando a energia livre em relação à atividade sináptica. Então, uma coisa física, então uma inferência perceptiva que tem uma eficácia, né? Que é denotada pelo aprendizado e memória, e ganho que é atenção e saliência, né? Que no caso talvez seja a parte de reinforcement learning. Isso fornece representações óptimas de Bayes do que causou as sensações. Então, quando você aprende a jogar vôlei ou tênis, você tem uma inferência perceptiva que tem dados históricos que você usa implicitamente para maximizar a sua forma de jogar, por exemplo. A questão é, isso é usado de forma, é um aprendizado bayesiano ou markoviano? É os dois? Eu não sei exatamente a visão completa aqui. Eu creio que é os dois que ele está citando aqui. Tanto tem questões bayesianas quanto markovianas. Não sei necessariamente. Eu creio que a melhor opção para ele seria os dois. Seria mais lógico. Mas a questão é que ele está tentando dizer que nosso cérebro ele age para minimizar energia livre com relação à forma que a gente faz inferências bayesianas, que ele é extremamente capaz de fazer isso de forma eficiente, de fazer inferências bayesianas contínuas de forma eficiente, para quando o cara que vai bater a raquete de tênis conseguir acertar de uma forma correta, quanto mais ele treina, mais ele melhora, melhorando essas inferências perceptivas, né? Então o aprendizado seria você melhorar suas inferências bayesianas, né? De forma física. E tem algumas imagens que ele mostra aqui, algumas predições ocorrendo em seções do cérebro com relação às ações de observação. E tem o que é chamado, que eu creio que tem a ver com essa teoria, de Integrated Information Theory, ou teoria da integração da informação. Um dos papers mais importantes deles sobre isso é esse daqui de 2016, mas tem vários. Ele foi criado pelo Giulio Tononi. Então, o que é essa teoria? Essa teoria, ela diz que nossos neurônios, a forma que eles se comportam, se comunicam entre si, podem ser representadas com as portas lógicas da ciência da computação. Não seria algo assim esquisito, porque a gente tem
teorias que provaram experimentalmente que o cérebro funciona de forma eletrônica, né? Com os experimentos de Hodgkin e Huxley, um tempo atrás, ganharam o prêmio Nobel por isso. E o objetivo é você maximizar uma coisa chamada Phi, que seria o nível de consciência de um sistema, o nível de capacidade de integração de informação de um sistema. Então, quando você faz qualquer coisa consciente, né? Quando você anda na rua, quando você quer desviar de um golpe numa luta, ou qualquer tipo de ação que você tem um conjunto de integrações de informação que processam esses dados e criam uma experiência consciente. Tem esse paper aqui também, que é de 2016, que você tem aqui a experiência, se você tem a questão conceptual da estrutura, das informações que você tem a soma de conjuntos de informação que estão propagadas no seu cérebro. Tem parte do seu cérebro que vai ser associada à memória, à visão, ao controle. Tudo isso se junta para criar um conceito estrutural dos dados que você tem, e um substrato físico das conexões dos neurônios que, na opinião deles, funcionam como as portas lógicas da ciência da computação, de forma similar, da forma que os neurônios, como se os neurônios funcionassem como um circuito similar à ciência da computação. E aí você tem portas lógicas que ligam e desligam conforme as ligações, né? Então tem a porta AND, NAND, OR, todas as portas lógicas que ligam conforme a lógica da porta em si, né? Eu creio que a XOR também é outra porta lógica, e que são baseadas, no caso, em lógica proposicional. Então ele está dizendo que é um sistema que funciona com lógica proposicional. E eu creio que alguém poderia unir a integração da informação com a visão do cérebro bayesiano do Flintstone, e aí criar um monstro, né? Integração da informação com Markovian Blanket, duas teorias se unindo, né? E aí tem aqui a probabilidade de estados passados e futuros, e você tem aqui um sistema para entender isso logicamente, né? Aí como essa integração funciona, né? Você tem os macroelementos, né? As distribuições temporais que acontecem de spike no cérebro, e você tem as regiões que integram informação para resolver problemas, né? E tem regiões que ficam fracas e altas em atividade, né? Isso é muito comum na verdade é inspirado, as duas teorias, em imagem cerebral, ressonância magnética, PET scan, MAG, que conseguem ver que áreas do seu cérebro estão ativas, por exemplo, quando você joga poker, quando você faz uma compra online, tem artigos sobre isso, quando você fala. Então, por exemplo, a área de Broca, Wernicke e a de Queensland relacionada à fala e audição. Como sabem disso? Tanto por danos dessa área que causam problemas com a fase, quanto também você consegue ver que várias áreas conjuntamente do cérebro ficam mais ativas do que outras quando você está fazendo uma tarefa específica. Aí você pode falar, mas eu acho que pode ter sido randômico, sabe? Só tava tendo qualquer tipo de atividade, não tem nada a ver com a coisa que a pessoa tá fazendo. No caso, não. Eu creio que é provado empiricamente há muito tempo já que quando você faz certas coisas, tem áreas do seu cérebro que ficam mais ativas. Quando você dorme, quando você anda, enfim, qualquer coisa que você faça. E aí, eles explicam assim, por exemplo, a teoria da integração da informação pode explicar que o córtex cerebral é importante para a consciência, mas o cerebelo não é. Em geral, a coexistência de especialização funcional e a integração no córtex cerebral é ideal para a integração da informação. Então, eles especulam que o cerebelo não é tão importante para a consciência, porque o cerebelo normalmente é associado a movimentos motores, somente a consciência com relação aos movimentos motores, né? Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa que bebeu muito e teve atrofia no cerebelo, ela vai ter limitações de movimentos, que normalmente ela tinha anteriormente. Esses movimentos também atrofiam na memória cerebral. Enfim, basicamente, não sei por que eles preveem isso, mas que
Eles querem mostrar que o córtex cerebral é mais importante para a consciência, né? Vamos dizer que especificamente a conectividade horizontal semelhante a uma grade entre neurônios, em áreas topograficamente, e aqui a gente pensa sobre manifolds também, no córtex, aumentando a conectividade vertical, convergente e divergente, e aqui uma parte importante, ligando neurônios ao longo de hierarquias sensoriais, né? Que devem produzir valores altos de uma coisa chamada Phi. De forma mais simples, eles dizem que a gente pode entender topograficamente regiões do cérebro, ver como as conexões se interligam e ver o nível de consciência de um sistema. Então, por exemplo, um gato, ele tem um Phi menor do que um ser humano, porque a integração da informação no gato é menor do que no ser humano. Se eu usasse a analogia do computador, seria como se o gato fosse um sistema computacional mais simples, uma, sei lá, com alguns, sei lá, uma centena de núcleos de processamento e o ser humano com milhares de núcleos de processamento. Seria meio que uma visão. Eu não gosto dessa explicação, mas eu nunca gosto de ver o cérebro como um sistema computacional, mas é mais ou menos isso. E tem um cara que tava criticando a teoria da integração da informação. Eu queria ver. Eu sempre gostei dessa teoria, eu já falei muito do canal, né? Eu ia dizer uma coisa chamada Circular Coordinated Message Theory, né? Ele diz que é melhor que a teoria da integração da informação, né? Para as minhas previsões, que eu ia dizer aqui, para a síndrome do cérebro dividido, do cerebelo, que eles não são tão importantes aí para consciência, que prevê que dois sistemas conscientes separados emergem porque cada hemisfério contém loops córticos talâmicos significativos, né? Esses loops talâmicos, né, é a parte do tálamo, né? E, como eu disse, é importante para a consciência. A distribuição, a consciência não está no tálamos. Não é o tálamos e não é o botão que desliga e desliga a consciência. Como ele está em muitos pathways que são relacionados a diversas partes do cérebro, quando você desliga o tálamo, você desliga a consciência. Eu achei que essa teoria dele não tem nem pé na cabeça. Eu não gostei. Eu creio que a única coisa que ele diz que a teoria da integração da informação não funciona é pelo princípio de exclusão, que ele diz que é significativo nessa teoria. Eu creio que ambas teorias estão erradas, né? E essa teoria prevê que o cerebelo não é consciente porque seu design modular e falta de conexões laterais entre os módulos básicos o torna inadequado para o fluxo circular de informações. Também não entendi por que essa questão. Eu não entendo por que o cerebelo é visto dessa forma também pela teoria deles. Porque eu penso no cérebro como um sistema global. E quando você não tem certas partes, você destrói o todo, né? Quando eu penso na teoria do corpo-mente, né, em relação a esse tema, eu penso que o corpo é importante também para a consciência. De certa forma, né? Mas não sei. Aí, o paper do Tononi, né? Esse paper é sobre integração da informação aqui embaixo. A teoria prevê que haveria um momento como resultado de uma pequena mudança no tráfego de impulsos neurais através do corpus callosum, né? Que é aquela parte que eu mostrei anteriormente que divide os dois hemisférios. Uma única consciência iria de repente se dividir em dois. É uma teoria deles. Que por níveis de integração de informação ser mudados, aí a forma que a informação percorre, essa teoria preveria que poderia ter duas personalidades. Essa é uma teoria de dupla personalidade, né? Em resumo, a teoria da integração da informação é uma teoria da consciência que parte de propriedades autoevidentes da experiência e traduz para condições necessárias suficientes. Eu não necessariamente acredito nisso. Eu gostava bastante dessa teoria anteriormente, mas com a opinião de um certo cara, eu mudei de visão. Até porque essa parte, aqui o principal erro, na minha opinião, nessa teoria. Essas propriedades autoevidentes não necessariamente são evidentes. Como que ele diz que os neurônios funcionam como se fossem portas lógicas da ciência da computação, sem provar isso? Como você mostra estruturalmente isso? Como você consegue mostrar que isso realmente é a verdade? Que não é o que se mostra, uma teoria. Por outro lado, computadores digitais executando programas complexos baseados em uma arquitetura de mão enorme não estariam conscientes. Isso aqui é uma forma de fugir do assunto. Que aí você poderia falar, pô, se
o cérebro, segundo eles, funciona com portas lógicas, assim como a ciência da computação, assim como computadores celulares, porque que eles também não estão conscientes já, que tem o mesmo sistema. Aí vai falar que a arquitetura de Voronoi não poderia ser consciente, embora possa executar funções totalmente inteligentes com a cognição humana. Eu entendo. Então, qual computação que a gente precisa para gerar um sistema de IA consciente? Esse daqui, na minha opinião, é o erro principal da teoria. Essa frase define a teoria como um erro. Porque se você está dizendo que a única razão porque os sistemas de IA atualmente não são conscientes é por causa que eles usam a arquitetura de von Neumann, da forma que é feita a porta em forma de memória e tudo, conexões, não faz sentido, né? Eu falei isso no último vídeo sobre computação neuromórfica, mas de nenhuma forma eu posso dizer que é a forma que o cérebro funciona. A questão é, qual que é a forma computacional que ele sugere que substituiria a arquitetura de von Neumann, que não tem a ver com a computação neuromórfica agora? Qual seria a nova arquitetura que tem a ver com o cérebro? E se ele não souber explicar isso, quer dizer que ele nem sabe como que ele tá falando. Ele não sabe bem como o cérebro funciona nesse contexto. E aí, eu vi esse paper aqui, ele mostrou pra mim um post no blog que eu já conheço há muito tempo, do Scott Harris, que é sobre teoria da integração da informação. E aí o Scott Harrison, que é relacionado à computação quântica, né, ele fala desse tema, e eu creio que de uma forma interessante. Ele fala, aqui é a anotação dele, tá? Isso aqui tá escrito no blog dele. Tá vendo aqui a referência aqui embaixo? Isso aqui não é meu, é dele. Eu só transferi pra uma forma mais fácil de ver. Porque no blog tá muito feio de ver. Então você tem um conjunto de dados aqui, que a gente vai denotar como um set chamado SN. E a gente tem uma função de mapeamento entre esses dados. Aqui a gente tá tentando explicar o que é teoria da informação de uma forma matemática. Aí você tem um conjunto de partições, A e B, vão ser N partições, que vão representar aqui com Y, e vão entrar dentro desse contexto aqui, ó. Eu coloquei SN aqui, que esse SN aqui é o index aqui em cima. E vai ser representado com essas partições YA e YB. E aí você quer saber mapas, né, de inputs com relação a essas duas partições. Basicamente um mapeamento com relação nas teorias a como essa informação trafega, né? Aí você tem a definição do phi e da integração da informação aqui, em que você teria aqui a questão esse aí eu acho que é da integração da informação, se não me engano. E aí você tem duas variáveis A e B, que vão ser a informação em si nesse sistema, que é definido como a entropia de Shannon, é o conjunto de informação desse sistema. E aí você tem esse conjunto A e B, e o sistema randômico representa eles, e o phi inicial, que vai ser a soma dessas duas diferenças, que define toda a informação nesse sistema, que é a integração que você está tentando fazer, que você quer achar o phi, né? Calcular o phi. E aí no fim, esse daqui vai dar como 2 log 2 de S, né? E esse 2 log 2 vem porque são 2 elevado a n menos 2 partições. Esses grupos A e B são chamados de sets, né? Esse símbolo aqui é só chamado de set. Então basicamente é uma definição aqui da integração da informação não sei necessariamente todos os papers, mas somente do paper de 2016, 2014, em relação a como ele seria representado de forma matemática, usando o contexto de informação de Shannon. Que no fim você quer achar a minimização com relação ao phi, e toda a integração que você está tentando fazer, e a minimização desses dados em si. Lembrando que nesse contexto eles também falam sobre questões de portas lógicas, e você tem aqui a maximização da integração da informação, que é definido por esse Fmax, que vai ser a minimização aqui desse phi com relação aos dados em si, né, de causa e efeito. Então tá tendo tanto causa e efeito que vão ser usados para medir quanto aquele sistema é capaz de integrar informação. Então, um gato e um cachorro, ele consegue integrar informação mais do que um rato. Por quê? É o número de conexões, é a forma que as conexões funcionam.
Aqui no caso a gente tem um modelo para isso. Então, como a gente calcula o φ de um sistema, né? De um ser vivo. E aí ele vai dizer, né? Não, eles vão dizer num paper, na verdade. Quão redutivo o repertório de cada efeito especificado por um mecanismo é comparado com sua partição mínima de informações. Então, é a definição de φ. É a definição desse valor aqui, do φ. É quão irredutível o repertório ou a soma de causa e efeito, que é aqui, ó, aqui é a minimização de causa e efeito. Perdão, aqui é a maximização de causa e efeito. Aqui é a causa e aqui é o efeito. Você quer minimizar esse sistema, né? Quão redutível o repertório, a soma de cada efeito especificado por um mecanismo é comparado com a sua partição mínima de informações, que a partição é esse A e B aqui. Esse A e B representam um conjunto de informações. Então, tem aqui, por exemplo, um conjunto de informações, de integração da informação no cérebro, do mapeamento de A até B e de B até A, você faz a soma disso. Você tem o φ de A e B, como a gente vê aqui embaixo. Comporta as lógicas desse contexto. Você quer saber a partição mínima desse sistema. O que o Scott Harrison, com os argumentos dele, que são muito contundentes, mostrou, é que essa teoria não funciona. Por que ela não funciona, na minha opinião, agora, né? Eu que já defendi tanto essa teoria. E foi sempre a minha favorita, né? Junto com o Archaear Theory, que eu provavelmente vou citar em outro episódio. No próximo, talvez. Essa teoria não funciona porque ela não tem uma base lógica por trás dela que realmente explica o que ela quer explicar. E a questão é que eu quero entender como capaz daqueles teus de entregar informação. Que até aí tudo bem. Mas como que isso pode ser representado de uma forma que, principalmente usando essa questão de portas lógicas, de uma forma que eu posso provar que isso daqui é verdade. Beleza, isso aqui é uma teoria. Mas como que eu posso provar que isso é verdade? Como que eu posso dizer que o predicado dele está certo? Que é, por exemplo, o predicado que os sistemas neurais funcionam como portas lógicas, né? Isso não foi provado. Como que eu posso dizer, como eu citei anteriormente, que a arquitetura de Von Neumann que a gente tem nos nossos computadores não é consciente, porque outra arquitetura deveria ser feita igual a do cérebro, que o cérebro, segundo eles, usam portas lógicas para realmente funcionar. E como eu posso dizer que esse sistema de informação diz alguma coisa sobre a consciência? Beleza, essa integração de informação é um predicado legal, mas essa é a forma de medir? É só isso? É esquisito. Eu nunca pensei nisso como esquisito. Eu sempre pensei, nossa, essa teoria é tão legal. Até porque não tem boas teorias da consciência atualmente, né? Utilitarian Formation Theory, Global Workspace Theory, Archaear Theory, elas têm as suas as coisas legais que a gente pensa, né? Mas não necessariamente são verdade, né? Então eu creio que o paper do Scott Harrison, o paper não, né? O blog do Scott Harrison, alguma descrição, ele explicou de uma forma tão simples. Eu realmente mudei de ideia, né? Eu creio que a integração de informação não é tão boa quanto eu pensava, né? Não é a melhor teoria, tem que ver mudanças e tal, mas os predicados delas não são bons e as regras também não são boas. Nós somos outra na aula, no slide inicial. Vamos tentar. Eu vou voltar para o slide, né? Mas se eu voltasse para o slide inicial, eu diria que não são os predicados, mas as regras que eles colocavam, os axiomas. Porque as regras que eu mostrei anteriormente seriam também os axiomas. Acho que eu tenho que. Eu vou voltar tudo. Eu tenho que mostrar aquela imagem, né? Acho que não tem problema eu voltar tudo, não. Então, os predicados deles e as regras têm a ver com os axiomas que estão tentando imprimir que o sistema do cérebro funciona com portas lógicas que às vezes que é usada pela ciência da computação. É o predicado. E eles criaram funções ideais, aquela função que a gente viu, com relação a isso.
essas três partes. A questão é, esses predicados estão corretos? Porque a questão, eu creio que eles erraram nos predicados já, não é da regra. Se você erra nessa parte de cima, o afunilamento não funciona, você já errou nessa. Então, na minha opinião, eles erraram em tentar assumir que os axiomas deles estão certos. E que simplesmente a gente pode definir a consciência humana como só uma função com base em dados que são subjetivos, né? Para mim é muito subjetivo dizer que neurônios funcionam como portas lógicas sem provar isso cabalmente. Então, é um sistema biológico eletrônico, eu sei disso. Então, posso dizer sim que, no geral, deve ser como um sistema eletrônico, algo como. Eu vou usar só um exemplo, tá? Eu lembro de um paper que criticava muito essa visão de comparar o cérebro com um computador. Depois daquele paper, eu nunca mais gostei de usar essa aplicação. Mas é verdade, às vezes não é errado você falar que working memory, o cérebro, tem a ver com memória RAM. Embora tenha a ver, em pouco. Tem muitas limitações de falar isso, né? Em se usar essa questão. E a visão deles é muito isso, é muito computacional do cérebro, né? Totalmente computacional. Mas talvez essa visão computacional ela não seja a mais correta. Então, o predicado dessa teoria, da teoria da integração da informação, é que o cérebro é como se fosse um grande computador. Um sistema eletrônico. Que a gente não sabe a arquitetura que funciona de fato para conseguir replicar. O predicado, por exemplo, da Archer Theory, que eu já vou falar em outro episódio, é que são efeitos quânticos que afetam ali a forma que o aprendizado acontece nos microtúbulos, né? Há uma teoria também que é muito criticada e que realmente tem diversos possíveis erros com relação à temperatura no cérebro, que cria decoerência e coisas do tipo. Questões também relacionadas à hidrodinâmica no cérebro, que criariam colisões de íons e não permitiriam que esses efeitos quânticos fossem úteis nesse contexto. Mas a questão é que tudo tem a ver com seus predicados e regras. Então, você quer criar um modelo de inteligência artificial geral para explicar como o cérebro funciona e tentar criar um algoritmo. Primeiro a parte matemática, que são as soluções ideais dos algoritmos. Primeiro você tem que resolver os predicados e depois as regras. Você não consegue ir de trás para frente, de frente para trás, quer dizer. Você tem que primeiro entender como o cérebro funciona. As regras que realmente são as que o cérebro usa. Depois parte para as funções ideais, para a parte matemática, os algoritmos. Então tem o predicado com relação a reinforcement learning. Entenderam as regras, criaram funções matemáticas como a tabela Q, equação de valor, equação de Bellman, e depois os algoritmos. Só que são interpretações. Não é como o cérebro usa reinforcement learning da forma mais cabal possível. É tudo uma interpretação, é uma aproximação. Então, tudo tem a ver com aproximações. Eu creio que esse slide aqui mostra toda a ideia de algoritmos como um todo, em contexto de inteligência artificial. Tudo tem a ver com predicados e regras. Quais predicados você vai escolher ou não. Por exemplo, algoritmos genéticos. Tem alguma coisa a ver com biologia? Na minha opinião, muito pouco, mas funciona. Em alguns contextos. Então, não importa se é relacionado ao cérebro ou não. Importa se funciona. Se você fizer um algoritmo que funciona e que consegue criar um sistema de ar que funciona bem, quem liga se o predicado lega tá errado. E como eu disse, reinforcement learning não é como a forma que o cérebro aprende, mas tem algoritmos que são úteis nessa questão e são os algoritmos mais famosos e conhecidos e utilizados na IA de games e em outro contexto. E mais bem sucedidos até na pesquisa acadêmica. Então eu creio que essa parte aqui tem a ver com pesquisa em neurociência, pesquisa em teorias da consciência. Por exemplo, a Archer Theory, ela não crê que o cérebro ele é um sistema computacional. Então tem dois predicados que se confrontam, né? O cérebro é um sistema computacional ou não? Eu posso definir computacionalmente? Eu sei que eletronicamente eu consigo. Eu sei que é um sistema eletrônico. Isso é claro. As equações de Hodgkin e Huxley, né?
Mas a questão é, eu, como que esse predicado funciona na prática? É um sistema computacional? Não. Não for computacional, ferrou, né? Porque, na minha opinião, ele é matemático. Quando eu digo que é um sistema matemático, ele é explicável na linguagem da matemática, se você entender. Vai ter que entender. Tem também o que é chamado de problema da alma, né? Alguém que acreditaria. Eu creio, por exemplo, sendo cristão, que existe corpo, alma e espírito, né? Eu não sei definir o que é corpo, alma e espírito, mas eu sei que é algo que é físico. Eu estou totalmente fora da ideia platônica ou socrática de alma. Eu creio que é algo físico, algo tangível, não tangível para necessariamente, aí eu não sei, mas é uma coisa que a gente talvez não entenda e que é importante para a consciência humana, é essencial para a consciência humana. Então, para alguém que, como eu, acredita em alma e no espírito, como algo físico e algo que é importante para o ser humano, para que ele exista, sem isso ele morre, mas que eu pessoalmente não consigo entender, não consigo explicar. Então a questão é, talvez isso seja a questão que a gente não entenda e que é necessário para a gente entender melhor o cérebro. Porém, eu creio que, na minha opinião, eu creio que a gente não precisa ficar pensando necessariamente só nisso. A gente tem que pensar em como criar, com base em neurociência, com base em neuroquímica e tudo que a gente tem sobre o cérebro, como conseguir replicar o que a gente vê. Tendo em vista predicados e regras que a gente tem de equilíbrio. Então, se você achar o algoritmo de aprendizado no cérebro, é muito mais fácil de você conseguir replicar isso no algoritmo no computador. E aí aplicar isso todo o tempo de neurociência. Então, para você descobrir os predicados e as regras, o avanço tem que ser na neurociência. É isso que você pode trabalhar. Então, eu creio que o que falta na neurociência, né, com relação à inteligência artificial, é um foco mais em criar modelos de IA com foco em entender como o cérebro funciona, né? Então, o avanço do futuro da inteligência artificial vem essencialmente da neurociência, né? Eu creio que a gente tem que usar o que é palpável, né? Então, eu não sei como funciona, pessoalmente. Eu sou ignorante sobre como funciona o meu espírito. Deus sabe, né? E é importante a forma que o ser humano pensa. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. O que a gente tem é o cérebro. Então a gente tem que usar a neurociência. E é isso. Até o próximo.